falam em podcast que fumam maconha, que querem naturalizar as coisas, só que a maconha ela é uma porta de entrada para outras drogas. Eu passei 2 anos e meio lutando com ele nas drogas, então ele sumia 3, 4 dias. Então o que fez recair ele foi o esporte. Porque ele perdeu um campeonato e no campeonato seguinte um rapaz ofereceu de cocaína para ele cheirar, para ele secar. Porque mas muitos nesse meio hoje usam droga. Agora quem vai falar? Eu falo. E vários atletas usam. Vários atletas usam. E vários treinadores também usam. Eu queria perguntar o seguinte, você... Eu tive contato com você uma vez em que foi o campeonato do Lucas com o Vitor aqui em São Paulo. Sim. Eu tava ajudando o Vitor naquele final de semana. Lembro demais. E eu lembro que você foi muito educada comigo. Assim, mas demais, demais, demais. E eu tava tenso, porque foi a primeira competição pro que eu tava ali no backstage, que eu tava podendo ajudar ativamente. E eu lembro que de lá pra cá eu sempre fiquei observando muito você e o Lucas. E vocês têm realmente uma cumplicidade, uma parceria, assim como a Aninha tem com o Leão, mas eu acho que pelo fato de vocês dois serem atletas profissionais, é o que você falou, muitas vezes acaba batendo e ficando difícil a convivência, porque o bodybuilder ele acaba sendo um pouquinho egoísta, né? Sim. Eu queria que você falasse a respeito do seu relacionamento, porque a gente conhece a história do Lucas, a gente sabe que não foi fácil, ele tem uma trajetória de superação e nem todas as mulheres teriam segurado essa bronca que você segurou. Sim. Eu queria que você falasse a respeito disso, da importância dele, do quanto esse relacionamento foi sendo moldado ao longo do tempo, se você sempre teve clareza que era isso mesmo e vambora, e vai ser difícil, é isso mesmo. Conta pra gente do seu relacionamento, eu queria muito escutar isso. Bom, ser codependente, eu acredito que é uma das coisas mais difíceis e muito pouco falada. Eu era um codependente. Na verdade, eu ainda sou um codependente, porque o usuário de droga, ele não deixa de ser usuário de droga. Ele continua sendo um adicto em tratamento. É só por hoje. É só por hoje. E é uma luta constante, diária, e vai ser a vida do Lucas para sempre. Essa vai ser a vida do Lucas para sempre. Infelizmente. Por isso que as pessoas banalizam muito a droga, falam em podcast que fumam maconha, que querem naturalizar as coisas. Só que a maconha ela é uma porta de entrada para outras drogas. E aí o que acontece? Só que quando as pessoas conhecem as outras drogas, e aí ela perdeu a vida dela para sempre. Ela vai estar sempre ligada àquilo ali. Então ela sempre vai ter que estar o tempo todo limpo só por hoje, o tempo todo vigiando os passos, o tempo todo em tratamento, o tempo todo conectado com aquilo que um dia libertou ela. Né? Então, assim, quando eu conheci o Lucas já veio para mim já recaído, e eu não sabia. Então, eu passei 2 anos e meio lutando com ele nas drogas. Então, ele sumia 3, 4 dias. E aí, ele só me vendeu. Eu sempre falo, ele só me vendeu. Porque tudo dentro de casa ele vendia. Quebrava. O Lucas tinha vários. O Lucas já era um dos melhores amadores aqui de São Paulo. Ele já tinha. Então, o que fez recair ele foi o esporte. Porque ele perdeu um campeonato e no campeonato seguinte um rapaz ofereceu de cocaína para ele cheirar, para ele secar. Porque a maioria hoje de muitos atletas que competem hoje a nível profissional, amador, usam droga. Isso é uma verdade. Só que ninguém fala. Mas muitos nesse meio hoje usam droga. Agora quem vai falar? Eu falo. Eu posso falar. Porque eu nunca usei, eu nunca nem bebi na minha vida. Então eu tenho respaldo para falar. Você não tá nem falando de maconha, você tá falando Tô falando de de outras drogas, tô substâncias. falando de cocaína, tô falando de ketamina, tô falando de anestésico, né, pra Usam cavalo. pra secar, lá. Pra secar, porque tira o apetite. Meu E Deus. aí o que acontece? Aí o cara ofereceu cocaína pra ele, o Lucas já foi usar de crack. Então o Lucas, quando ele se libertou do crack, aí ele se ressocializou e virou atleta. Então, tipo, começou a competir em 2012 e aí saiu ganhando todos os títulos. Um dos primeiros treinadores do Lucas foi o Bad Boy. Uhum. Bad Boy, depois ele foi pro Thiago Barreto, que é o marido da Alcione, e aí saiu ganhando tudo. Ele tem 30 títulos e 14 overalls. O Lucas tem todos os títulos do Litoral Paulista. E aí, quando ele perdeu um paulista, que o árbitro falou pra ele assim, você tava uma bosta, mexeu
no psicológico dele, mexeu no ego, que Pô, é mas que didática, hein? É, Falar foi isso pro atleta. maravilhoso. Aí o que aconteceu dali, eles ficou com aquela coisa nele de, pô, perdi. Aí o cara ainda fala um negócio desse pra mim. E aí o rapaz, quando ele foi se preparar pra competição de Praia Grande, aí o rapaz ofereceu cocaína pra ele, ó, tu vai secar. E tal, tá todo mundo usando, aí ele pegou e usou. Só que foi um caminho sem volta. E vários atletas usam. Vários atletas usam. E vários treinadores também usam. Vários, vários. Mas só que ninguém fala. Ninguém vai falar. Entendeu? Às vezes as pessoas vão mais a incentivar, porque é muito fácil. E eu, tipo assim, eu sempre vejo muitas pessoas hoje, quando o Lucas vai dar um testemunho de falar que venceu as drogas, as Tiram pessoas sarro, tiram né? muito sarro, né? Só que a maioria das pessoas que tiram sarro são as pessoas que estão Usuários. envolvidas juntas nesse negócio, entendeu? E é muito mais fácil eu tirar onda contigo com a tua história, porque tu tá falando sobre mim, sobre uma coisa que eu vivo, e eu não quero sair disso aqui. Então cala tua boca, tá entendendo? Cala tua boca que tu tá Cara, falando. mas qual o motivo de tirar sarro, né, meu? Mas é porque, tipo assim, eu vou te falar, as pessoas não gostam de ver pessoas vitoriosas. Ah, E ainda mais quando são pessoas que elas saem daquilo sem ter ninguém pra dizer, só está ali por causa de mim. O Lucas está onde ele está hoje porque foi Deus que colocou ele. Foi um trabalho feito por mim, por ele e pelo treinador dele. Não teve ninguém que apadrinhou ou que foi lá e pode Foi na dizer. unha mesmo, né? Não, foi na garra mesmo. Foi na garra. Nós não, quando o Lucas se tornou profissional, a gente não tinha patrocínio. Quando eu me tornei profissional, eu também não tinha patrocínio. Então eu sempre falo, não é o patrocínio que vai fazer você ser o atleta. É o atleta que vai fazer com que você tenha um patrocínio. Mas se você também não tiver um patrocínio, você não deixa de ser o atleta. Não deixa de fazer o seu melhor. E aí as pessoas hoje querem começar com um patrocínio para poder fazer. Se tu não faz com o que tu tem, quando tu tiver, tu não vai fazer. Isso é fato. Isso é fato. Se tu não faz com X, quando tu tiver X, aí é que tu não vai fazer mesmo. Porque tu vai ter mais facilidades. Entendeu? Tu tem mais facilidade para comprar o que tu quiser, para tu comer o que tu quiser. Influência. Mais influência, entendeu? Então, tipo assim, tu não vai ter essa mentalidade blindada, entendeu? Eu lembro que quando ele ganhou o Procard dele, 2018. foi no Olímpia, né? Olímpia Amador. Primeiro Olímpia Amador do Brasil. Foi o Vitor Lima. o Vitor Lima em primeiro, Vitor Boff. o Vitor Boff ele em E terceiro, em né? terceiro, isso. Então, eu lembro que quando ele ganhou o cartão profissional dele, eu vi alguns comentários falando assim: poxa, mas ele ficou em terceiro, por que que ele vai estrear? Por que que ele vai competir e tal? E, cara, ele dos três foi o que despontou mais rápido. Mas a gente no montou, na profissional. verdade, uma estratégia, né? Porque, na verdade, o que acontece? Você tem que montar a estratégia. Você tem que ser inteligente no seu trabalho. Se você foca em ser atleta profissional, você tem que ser estrategista. Lógico. Então, uma das primeiras estratégias que nós montamos quando o Lucas virou profissional foi competir o Arnold na Open. Como assim, 80 quilos vai competir na Open? Eu lembro que ele fez a apresentação, falei, o Arnold O filmou. Arnold filmou ele, Foi jogou um bafafá. o Arnold filmou o Lucas, jogou o Lucas no History e o Instagram do Lucas Estourou. estourou. E ele escreve assim: esse cara manja dos movimentos. Eu falei, vamos montar uma coreografia maravilhosa, vamos pegar essa música com essa daqui, que quem escolhe as músicas sou eu, e aí você se vira pra dar o teu show lá, entendeu? E aí ele chamou a atenção do Arnold, e o Arnold ficou doido.